pílula anticoncepcional é o método mais comum de utilização dos chamados anticoncepcionais hormonais. Inclusive, a história do desenvolvimento da pílula anticoncepcional eu acho super interessante, né? Isso aí era lá na década de 1950, nos Estados Unidos, quando uma milionária norte-americana e uma militante feminista norte-americana quiseram desenvolver uma maneira das mulheres poderem controlar a possibilidade ou não de engravidar. Naquela época cabia somente ao homem, né, a possibilidade de controlar se a mulher vai engravidar ou não, tipo assim, né, usando ou não camisinha, e a mulher só tinha que aceitar, não tinha como fazer esse tipo de controle. Elas vão lá, entram em contato com um pesquisador, né, que aceita esse desafio para exatamente desenvolver a pílula anticoncepcional, que permite que a mulher tome as rédeas do processo, né? Que a mulher de repente lá opte, escolhe para poder engravidar ou não, e claro, para sempre isso revoluciona o sexo. Esse pesquisador, ele começa a estudar e começa a pensar algumas coisas. Mulheres que já estão grávidas não engravidam de novo. Faz sentido, né? Do ponto de vista evolutivo. Se a mulher já está com a gravidez, se ela engravidasse de novo, ia atrapalhar a primeira gravidez. Ia diminuir a quantidade de nutrientes disponíveis para os dois bebês. Então é melhor que ela tenha só um bebê de cada vez, para poder exatamente garantir a nutrição adequada, melhor do que ela arriscar de repente dividir com um segundo bebê. Aliás, um problema, né? Uma mulher, por exemplo, que tenha trigêmeos, quadrigêmeos, é complicado nutrir todos esses bebês, né? Por isso que normalmente o normal da espécie humana é ter um bebê de cada vez. Agora, por que quando a mulher está grávida, ela não engravida de novo? Porque enquanto ela está grávida, tem lá uma placenta, e gente, a placenta, ela fabrica grandes quantidades de estrógenos e de progesterona. E esses hormônios, estrógenos e progesterona, através de mecanismos de feedback negativo, aquela história pela qual um hormônio inibe outro hormônio, acaba inibindo o FSH e o LH. FSH, né? Hormônio folículo estimulante. Ele vai maturar os folículos ovarianos. Se ele é inibido, não matura os folículos ovarianos. O LH, hormônio luteinizante, induz a ovulação. Se ele é inibido, a menina não ovula. Ou seja, enquanto ela está grávida, não há maturação dos folículos, não há ovulação. Daí a ideia da pílula anticoncepcional é imitar o efeito da gravidez, enganar o corpo da mulher, fazendo o corpo dela pensar que ela está grávida. Como? Basicamente, a pílula anticoncepcional ela é constituída de altas doses de estrógenos e ou progesterona. Tem várias fórmulas no mercado, pode ser só estrógeno, só progesterona ou os dois. E a ideia é, através de mecanismos de feedback negativo, inibe o FSH, inibe o LH, não matura os folículos ovarianos, a menina não ovula. E com isso, claro, a menina não vai engravidar. Pílulas anticoncepcionais são bastante seguras. E como é que elas devem ser utilizadas? A menina, por exemplo, que está tomando pílula anticoncepcional, ela vai menstruar ou ela não vai menstruar? Cada pílula ela deve ser tomada de um jeito diferente. Mas, por exemplo, né? Você pega lá o ciclo menstrual regular entre o dia 0 e o dia 5, a menina está lá menstruada. Algumas formulações de pílula devem ser tomadas a partir do primeiro dia de menstruação. E, gente, tem na casa lá de 25 pílulas, quer dizer que por volta lá do dia 25, ela está terminando de tomar. Né? Algumas formulações, elas têm na casa lá de 20, 21 pílulas e devem ser tomadas a partir do último dia de menstruação. De qualquer maneira, por volta do dia 25, ela para de tomar. Interessante que enquanto ela está tomando a pílula, ela vai ter estrógeno e progesterona. O estrógeno, ele é aquele lance que ele vai aumentar o tamanho do endométrio, preparando a mulher para eventual gravidez, e a progesterona, ela vai manter o endométrio espessado. Isso quer dizer que enquanto a menina está lá tomando a pílula, ela vai ter muito estrógeno, então ela vai espessar o endométrio, ela vai ter muita progesterona. Nessa brincadeira, ela vai manter o endométrio espessado. Entretanto, quando termina as pílulas, tem a parada na tomada. Ora, a menina passou um bom tempo, 20 e tantos dias, com altos teores de progesterona e o endométrio sendo mantido. Mas, quando ela para de tomar, o que acontece?
é que a progesterona cai, e no que a progesterona cai, parou de tomar, alguns dias depois, a menina vai ter uma nova menstruação. Ou seja, se a menina toma pílula anticoncepcional, ela menstrua ou não menstrua? Depende. Se ela tomar desse jeito, ela vai acabar menstruando de boa, né? No que ela para de tomar, a progesterona que estava alta durante um tempo, cai e uma nova menstruação, ela vai acontecer. Entretanto, gente, imaginem que uma vez que você vai lá e termina a cartela, você não para de tomar. Você abre outra cartela e emenda e continua tomando a pílula. Ora, se você chegar bem aqui e não parar de tomar, abrir outra cartela e continuar tomando, a progesterona não cai e automaticamente a menina não menstrua. Então, se ela emendar 2 cartelas de uma vez, ela não vai menstruar. Se ela emendar 3 cartelas de uma vez, ela não vai menstruar. Gente, se ela passar 1 ano tomando a pílula todo dia e não dar essa interrupção, não vai cair a progesterona, ela não menstrua, ela vai passar 1 ano sem menstruar. Algum problema em relação a isso? Antigamente a moçada pensava que sim. Antigamente a moçada pensava que a menina tinha que menstruar todo mês para garantir uma renovação do endométrio, para garantir que tenha sempre um endométrio novinho, para garantir que quando ela quiser engravidar, a engravidez vai ser fácil. Entretanto, a galera parou para pensar um pouco e viu que esse negócio de menstruar, né, na verdade, não é uma coisa muito natural. Né? Os nossos antepassados, as mulheres não menstruavam como menstruam hoje. Por quê? Porque elas estavam lá grávidas o tempo inteiro. Enquanto ela estava grávida, com a placenta desenvolvida, ela, moçada, não vai maturar o folículo, não vai ovular. Ah, e outra, progesterona, gente alta, ela não vai menstruar. Ainda tem um detalhe, né? Quando você tem lá o parto, a placenta é perdida. A placenta é perdida, mas a mulher começa a liberar alguns hormônios relacionados com a lactação, com a amamentação do bebê. Um desses hormônios chama lá de prolactina, e é o hormônio que vai estimular a produção de leite. Então ele promove a produção de leite. Também é fabricado pela hipófise. No futuro eu converso sobre a prolactina com mais calma. Mas é interessante que o diabo lá da prolactina, além de estimular a produção de leite, também vai ter um efeito de feedback negativo sobre o FSH e o LH. Ou seja, de maneira semelhante, no que o FSH cai, não matura os folículos ovarianos, no que o LH cai, não ovula. E é por isso que não apenas a mulher grávida, ela não vai ovular e automaticamente, claro, não vai menstruar num segundo momento, como mulheres que estão amamentando também vão passar por essa situação. Enquanto ela está amamentando, que a prolactina está lá no céu, o que acontece, gente, é que não matou o folículo, não ovula. Né? Inclusive, isso aqui é um método anticoncepcional chamado de amenorreia da lactação. Né? Enquanto a mulher está amamentando, durante a amamentação, enquanto a amamentação é exclusiva, tá? Enquanto o bebê só se alimenta de leite. Porque enquanto o bebê só se alimenta de leite, a mulher é estimulada a produzir o leite, ela é estimulada a produzir muita prolactina. Então, naquele período em que o bebê apenas amamenta, que ele não come mais nada, durante a amamentação exclusiva devido ao efeito da prolactina, simplesmente a mulher, ela não vai ovular. Então, moçada, ela também não vai desenvolver o endométrio, aquele lance todo, a mulher não vai menstruar. Antigamente, né, as mulheres tinham um número de filhos muito maior do que hoje, né? Minha avó materna teve 16 filhos, pode sacanear, não gostava de TV, né? Não gostava de novela, né, etc e tal, 16 filhos, um bocado de coisa, né? E uma ocasião chegou a acontecer dela ter 2 filhos no mesmo ano, né? Um em janeiro, outro em dezembro, né? Meu avô era meio tarado, eu acho, né? E não deu tempo nem lá dela chegar a respirar um pouquinho. Mas, cara, essa história da minha avó é a história que acontece, por exemplo, né? Que acontecia, por exemplo, antigamente com muita frequência. Quando a mulher tinha a primeira menstruação da vida dela, menarca, ela era considerada adulta, mesmo que fosse com 13 anos de idade, e ela já casava e já começava a ter filhos.
E uma vez que ela começava a ter filhos, o tempo inteiro ela tinha filhos. Bem dizer, ela oscilava entre dois momentos. Ou ela estava grávida, ou ela estava amamentando. Ou ela estava grávida, ou ela estava amamentando. Enquanto ela estava grávida, amamentando, ela estava lá, nesse caso, com os hormônios elevados, e com isso não ovulava durante essa situação e acabava sem menstruar. Nem dava tempo lá de ter a primeira menstruação, que ela já engravidava de novo. Até hoje, em algumas tribos indígenas, existe o hábito, por exemplo, lá, de a menina, tem a menarca dela, a primeira menstruação, ela é considerada adulta, e já casa, já começa a ter filhos. Né? E tem várias histórias, relatos lá, de mulheres, né, dessas tribos, que elas só menstruam uma vez na vida, a primeira. Só menstrua a primeira vez. E a partir de então, ela passa o resto da vida, ou ela está grávida ou amamentando, ou ela está grávida ou amamentando, e ela não menstrua nunca mais, né? Até que ela tenha lá a menopausa dela. Claro, né? Uma mulher dessa vai ter lá, poxa, vários e vários filhos lá ao longo da vida, mas ela só menstrua uma vez, ou ela está grávida ou amamentando, ou ela está grávida ou amamentando. Baseado nisso, a gente pode chegar à conclusão de que menstruar nem sempre foi natural para a espécie humana. Nesse modo de vida dessas comunidades indígenas que eu estou mencionando, para os homens pré-históricos era o que acontecia. Possivelmente a mulher só menstruava a primeira vez e nunca mais. PA direta, ou grávida, ou então lá amamentando. E o resultado? Se você, menina, não quiser menstruar, sem ficar o tempo inteiro grávida ou amamentando, por que não você pegar de repente a pílula anticoncepcional? E nesse caso, você, quando chegar aqui no último dia, ao invés de você parar de tomar a pílula, você vai lá, abre outra cartela e emenda. Se você passar um tempão tomando a pílula sem parar, é um tempão sem que você tenha TPM, sem que você tenha cólicas menstruais, claro, sem você ovular, sem você menstruar. Algum problema? Bom, né? Claro que a medicina sempre tem posições discordantes, mas para a maioria lá dos ginecologistas, a visão hoje é, não tem problema. Se você quiser passar, nesse caso, 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos, tomando a pílula direto, sem parar, sem ter essa interrupção, você vai passar 5 anos, né? Sem TPM, sem cólicas menstruais, sem engravidar, sem menstruar nesse caso. Qual é o meu medo em relação a isso? As meninas que são mais esquecidinhas. Porque se ela está tomando a pílula aqui, anticoncepcional, e ela um dia esquece de tomar, já não é mais confiável o método anticoncepcional. Porque, por exemplo, né? Uma vez que ela está tomando a pílula direto, enquanto ela está tomando a pílula, a gente vai ter altas doses de estrógeno, altas doses de progesterona e inibe FSH e o LH. Entretanto, no dia que a menina esquece de tomar a pílula, estrógeno e ou progesterona vão ter uma queda. E nessa queda, gente, de estrógeno e ou progesterona, cessa o efeito do feedback negativo. Em outras palavras, cessar o feedback negativo quer dizer que não inibe mais, quer dizer que aumenta o FSH, aumenta o LH, matura o folículo ovariano. A menina ovula e pode ser então claro que ela acaba engravidando de modo indesejado. Daí, meninas, quem toma pílula anticoncepcional, se você esquecer de tomar a pílula um dia, se foi só questão de horas, não se preocupe. Mas se for um dia, não confie mais no efeito anticoncepcional. Porque aquele dia que você esqueceu, estrógeno e progesterona caem, cessa o feedback e a menina pode ovular de uma hora para outra e acabar tendo uma gravidez indesejada. Né? Recomendação nesse caso, se a menina esquece de tomar a pílula um dia, beleza, ela toma no dia seguinte, termina a cartela normalmente, mas ela não confia mais no efeito anticoncepcional. Vai utilizar lá algum outro método anticoncepcional, camisinha, abstinência, sei lá, mas não é para confiar no efeito anticoncepcional. Então esqueceu? Toma no dia seguinte, continua tomando normalmente como se nada tivesse acontecido, mas não confie mais no efeito anticoncepcional. É por isso que os anticoncepcionais hormonais, não necessariamente eles têm que ser utilizados na forma de pílula, né? Existem lá algumas formas de uso dos anticoncepcionais hormonais, como por exemplo lá, as pílulas que são de uso diário,
toma uma pílula por dia, né? Muito legal, que é muito prática. A menina vai lá, engole a pílula, pronto. Problema para as esquecidinhas. De maneira que você tem opções, como injeções mensais. Então você vai lá uma vez por mês, toma a injeção do hormônio e aquele mês você está despreocupado. Claro, chato, né? Ter que ir para um lugar para alguém aplicar a injeção em você. Ai, Landinha, injeção dói. Né? Isso aí já é frescura, mas tá, tudo bem, tem gente que não gosta. Então, eu entendo. Daí, existem outras maneiras de você chegar e utilizar a pílula. Como, por exemplo, implantes de liberação hormonal lenta. Gente, são implantes que eles podem ser colocados de várias maneiras. Tem lá o que a galera chama de chip, que ele é colocado lá debaixo da pele, né? Faz uma aberturazinha, coloca lá o chip. E ele fica liberando hormônios durante, às vezes, meses. Nesses meses onde você vai estar lá com o chip implantado, ele vai estar liberando os hormônios lentamente. E esses meses todos você, ufa, sem ovular, sem menstruar, sem TPM e etc e tal. Né? Inclusive, existem lá os chamados endoceptivos, que eles são a associação de dispositivos intrauterinos com implantes de liberação hormonal lenta. Isso aqui, moçada, é conhecido no mercado com o nome de Mirena. Isso aqui tem um efeito de até 5 anos. 5 anos, moçada, sem se preocupar com ovular, com menstruar, com TPM, com engravidar e etc e tal. Depois de 5 anos, se você quiser, você tira e bota outro. 5 anos de efeito seguido aí nesse caso. Né? A gente, moçada, tem lá alguns efeitos colaterais em relação à utilização dos contraceptivos hormonais. Então, algumas coisas que a gente, claro, vai acabar tendo que se preocupar. Né? Fato, os efeitos colaterais implicam, por exemplo, em você ter possivelmente retenção de líquido, retenção de sódio, cloreto e água, e automaticamente a possibilidade de você ter edemas. As pílulas anticoncepcionais mais modernas, elas são um pouco mais tranquilas quanto a isso. A dose de hormônio é um pouco mais baixa e hoje em dia isso aqui não é mais tão comum. Você tem ainda, moçada, o aumento no risco de câncer de mama. Isso é fato, né? Tanto é que na aula de câncer eu comentando que mulheres que têm histórico de câncer muito comum na família, de câncer de mama, é bom tomar cuidado com a pílula anticoncepcional. Assim, aumenta o risco, não quer dizer que você vai ter o câncer de mama, mas fato, aumenta o risco. Como aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Eu sei, eu estou assustando, mas volto a dizer, aumentar o risco não quer dizer que você vai ter a doença, mas estatisticamente aumenta um pouquinho o risco. Aumenta, por exemplo, o risco lá de acidentes vasculares cerebrais, de infarto, de varizes, tanto é que tem meninas, tem muitas varizes, talvez já não seja legal utilizar a pílula anticoncepcional. Ou se utilizar, usar que tem uma dose hormonal baixa. Ou se começou a tomar a pílula, começou a aparecer varizes demais, mudar a formulação. Né? Lembrando ainda que as pílulas anticoncepcionais, aliás, né, você pode utilizar a pílula, a injeção, os implantes, os endoceptivos aqui na jogada, não servem somente para evitar uma eventual gravidez. Né? Você tem outros usos. Aliviar dismenorreia, onde dismenorreia diz respeito lá a cólicas menstruais. Então, tem meninas que têm lá cólicas menstruais violentíssimas e o anticoncepcional ajuda a lidar com isso. Aliviar a depressão pré-menstrual, a tensão pré-menstrual. Outra utilidade diz respeito lá ao tratamento de uma condição chamada de ovários micropolicísticos. Os ovários micropolicísticos, eles são caracterizados pela presença de pequenos cistos, pequenos tumores no ovário. Esses pequenos cistos, esses pequenos tumores no ovário acabam produzindo hormônios de modo alterado. Essa produção alterada de hormônios pode levar a uma série de possíveis efeitos nocivos
em relação aos ovários micropolicísticos. Em alguns casos, ovários micropolicísticos produzem hormônios masculinos que acabam levando a menina a ter características masculinizadas. Não é bacana. Se você vai lá e toma uma pílula anticoncepcional, ajuda a segurar isso. Outra utilidade legal para a pílula anticoncepcional é regular o ciclo. Ou seja, meninas que têm um ciclo muito bagunçado, um ciclo muito irregular, se ela começar a tomar a pílula anticoncepcional e ela tomar desse jeito, gente, o ciclo dela vira um relógio. Né? Se ela tomar desse jeito, começa a tomar, dependendo do número de pílulas, varia de fórmula para fórmula. Fato é que naquele dia, precisamente, a nova menstruação vai vir. Tem menina que regula tão bem o ciclo, que todo ciclo vem lá no dia que ela está esperando, às vezes na mesma hora que acontece lá. Então pode ser utilizado também para promover a regulação do ciclo. Eu estava inclusive comentando lá que pílula anticoncepcional é um método anticoncepcional. E a gente falou, por exemplo, lá na existência dos endosceptivos, como por exemplo o DIU. Né? A gente conversa um pouquinho melhor sobre o que é um método anticoncepcional e, moçada, conversa um pouquinho melhor exatamente sobre como é que funciona o DIU, dispositivo intrauterino.